período menstrual é geralmente associado às dores e desconfortos das mulheres. Dr. Rogério, é mito ou verdade que as cólicas intensas são normais durante a menstruação? Então, Gabriela, é mito, né? Um pouquinho de cólica, um pouquinho de desconforto, uma TPM é até normal. Cólica muito forte, principalmente uma cólica que você não tinha e vem piorando mês a mês, ou coisa que aconteceu recentemente, algum problema está acontecendo. Ou uma inflamação, uma infecção pélvica, ou muito frequentemente a endometriose faz isso. Cólica menstrual que você não tinha, que vem piorando, ou cólica que sempre teve, muito intensa, que atrapalha a qualidade de vida, dor na relação, dor pélvica ali no pé da barriga, né, entre aspas, crônicas. Isso não é normal, possivelmente endometriose, que demora até 8 anos para um diagnóstico no Brasil. E se continuar esses sintomas forem piorando, a cólica piorando, uma cólica principalmente que você não tinha, ou mesmo uma cólica muito intensa de sempre, tem que se procurar ajuda, tá? Tem vários tratamentos, o tratamento pode ir de medicamento, o anticoncepcional mesmo pode ser um forte aliado. São vários tratamentos que melhoram a tua qualidade de vida. Não sofra não, procure seu médico e deixe de sofrer. Muito obrigada, doutor. Então agora nós vamos falar sobre a colonoscopia, que é um exame fundamental para a detecção precoce de doenças intestinais, incluindo câncer de colo retal. No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas ou receios sobre esse procedimento. Para esclarecer as dúvidas e a importância desse exame, vamos conversar agora com o Dr. Gustavo Curacho, coloproctologista do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, Gabriele. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse exame, esse método de exame diagnóstico, que é a colonoscopia. O doutor que é coloproctologista e vai falar um pouquinho mais pra gente, né, doutor? Isso aí. Então vamos começar falando, explicando para o pessoal de casa o que é o exame e o procedimento de colonoscopia, doutor. Bom, a colonoscopia é um dos métodos, né, diagnósticos que a gente utiliza para investigar o nosso aparelho digestivo. Um dos órgãos mais, que a gente apresenta mais problemas é um órgão que chama cólon, que é o intestino grosso, né? Que é a parte finalzinha do intestino até ela chegar no ânus. Então ali a gente tem várias doenças e problemas que podem acontecer nessa região e por conta disso foi desenvolvido esse exame chamado colonoscopia, que é uma câmera, né? Que ela é conectada num cabo e através dessa câmera o médico vai percorrendo todo esse intestino, avaliando a anatomia, avaliando a mucosa, né, que é o tecido interno do intestino, e a gente consegue avaliar todo esse intestino que tem cerca de 1,5 metro. E aí a gente consegue avaliar esse segmento, né, do nosso tubo digestivo, avaliando doenças, avaliando infecções, avaliando, às vezes, tumor, né, câncer, ou algum problema anatômico, por exemplo, que a gente chama de estenose, que o intestino está fechado, né? Então a gente consegue avaliar vários problemas que podem acontecer nessa região através desse exame que chama colonoscopia. E ele é muito parecido com o método de endoscopia, certo, doutor? Então seria, o que diferenciaria dos dois é o método e a localização que esse exame analisa, certo? Certo, isso é uma pergunta bem legal que o pessoal comenta muito, né? Como que é, né? Endoscopia, colonoscopia, endoscopia. É o mesmo método que eu comentei, que é uma câmera com tubo, só que ele é via oral. E aí a gente percorre a boca, o estômago, o esôfago até o estômago e a parte do intestino fino. Só que o aparelho dele é mais curtinho. Ele é mais fininho e mais curtinho por conta dessa região. Então quando a gente vai fazer a colonoscopia, a gente usa outro aparelho. Então tem gente que fala, ai meu Deus, será que o doutor vai usar o mesmo equipamento? Não, a gente usa equipamentos completamente diferentes, porque o intestino ele é maior, e o equipamento é um pouquinho mais calibroso, porque daí a gente consegue percorrer melhor esse intestino, né? Então, mas o pensamento é o mesmo, né? Certo, doutor. O doutor comentou sobre, então, as possibilidades de diagnóstico através desse exame e comentou também sobre essa questão do cólon, que tem algumas doenças que afetam. O doutor poderia explicar pra gente, dar mais alguns exemplos dos principais casos que acontecem, que chegam no consultório do doutor também? A colonoscopia, ela é um método que avalia no mínimo 10 doenças assim, importantes que acontecem com frequência no nosso dia a dia. Eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, a doença diverticular, que o pessoal conhece muito como a diverticulite. A gente pode ter, por exemplo, hemorroidas ou doenças anais, né, que através da câmera a gente consegue também avaliar ali a região. A gente pode ter algumas infecções, né, algumas infecções intestinais aparecem com o intestino todo inflamado, e a gente coleta material para enviar para descobrir qual que é o tipo de infecção, se ela é bactéria, se é outro tipo de infecção. A gente pode também ter os
mais temidos, né, que são os cânceres, né, o tumor de intestino, né, o câncer de intestino, que normalmente ele começa com lesões bem pequenininhas, e aí ela vai aumentando, aumentando até virar um câncer. Então, por isso que ele funciona como prevenção. Porque quando a gente chega lá e observa uma lesão bem pequenininha, que são chamadas de pólipos, a gente já vai lá e remove. Aí a gente está prevenindo um câncer, né? Então a gente consegue fazer esse método de prevenção através desse exame, né? Então ele consegue ver doenças inflamatórias intestinais, que é uma doença que acomete muitos jovens, os pacientes que têm muita diarreia, têm muita dor abdominal, perda de peso, e é uma inflamação que é uma doença autoimune, ainda que não tem causa, que inflama todo o intestino. Então daí o paciente começa a ter muita diarreia, começa a perder vitaminas, daí a gente com esse exame a gente consegue também identificar, né? E fazer já o diagnóstico para iniciar o tratamento. Que bacana. Então, nessa questão, no quesito diagnóstico, ele tem essa variabilidade muito grande. Sim. E no caso dos tratamentos, doutores, então como seria o tratamento utilizando o método de colonoscopia? Então, o tratamento a gente pode fazer removendo essas lesões, né? Então, quando a lesão é pequenininha, a gente fala que é uma prevenção, porque a gente está removendo essa lesão de virar um câncer. Mas, de certa forma, já é um tratamento, né, que a gente está fazendo. Em algumas lesões de câncer, que são precoces ainda, que a gente fala que estão no início, estão bem localizadas, não espalharam para outras regiões, a gente consegue fazer, através de pequenas cirurgias, ressecções dessas lesões, fazendo já o tratamento de uma lesão que já é um câncer, por exemplo. A gente também tem algumas situações de, por exemplo, estenose, o intestino por inflamações recorrentes ou por cirurgias prévias, ele tem uma estenose, o intestino fecha. Então o cocô não consegue passar, a pessoa tem muita dor, tem muita dificuldade, a gente consegue com alguns equipamentos fazer dilatações, né? Olha só que bacana. Pacientes, por exemplo, que têm hemorragia intestinal, a gente tem alguns equipamentos que a gente vai lá fazer uma esclerose ou coloca uma clipagem para a gente interromper hemorragias, né? Então a gente tem essas opções aí que são terapêuticas, que a gente chama, para fazer o tratamento já em vigência do exame, né? Então a gente viu o sangramento e já corrigiu. Viu uma lesão, já removemos, né? Viu uma estenose, já dilatamos. Que bacana, então são muitas possibilidades e esse paciente tem muita possibilidade porque o exame também ele é minimamente invasivo, ele entra nessa categoria também, né, doutor? E quando a gente fala sobre isso, doutor, poderia explicar o que encaixaria, então, nesse exame minimamente invasivo? O exame da colonoscopia, ele tem um certo tabu, né? Principalmente por alguns pontos, né? A gente pensa, que a gente comentou, né, da parte anal, né, que a pessoa tem vergonha, assim, mas a gente não faz nenhuma incisão no corpo, então a gente já considera que é minimamente invasivo, né? A gente faz uma sedação bem leve, então não chega a ser uma anestesia profunda, a gente faz uma sedação no qual o paciente faz o exame e meia hora depois ele já está acordado, se alimentando e depois já pode ir para casa. Então isso torna o exame minimamente invasivo, né? Mesmo que a gente execute algum procedimento desses que a gente comentou, ainda continua sendo minimamente invasivo, porque ele não vai ter corte, não vai ter nenhuma dor a mais, assim, por conta disso, né? Que bacana. Antes da gente falar um pouquinho sobre o dia do procedimento, digamos assim, eu gostaria que o doutor falasse sobre o preparo. O que é necessário para esse paciente, então, que necessita de uma colonoscopia? Ele precisa tomar algum medicamento? Ele precisa ter algum preparo antes do exame, doutor? Sim, ele precisa, né? Como a gente sabe que o exame a gente precisa ter o intestino bem limpinho. A gente precisa ter o intestino mais limpo possível para identificar. Tem lesões que a gente tem 4, 5 milímetros, que a gente já detecta que pode virar um câncer no futuro. Então a gente precisa ter o intestino completamente limpo. Então a gente começa 2 ou 3 dias antes fazendo uma dieta já um pouco mais leve, mais restritiva, para que facilite a limpeza do intestino. Então 2 ou 3 dias antes a gente já pede para não comer, por exemplo, alimentos que tenham sementes, comer bagaço de frutas, assim, diminuir a ingestão de carne, né? Então todos esses alimentos que são mais difíceis de fazer digestão, a gente já pede para reduzir. Certo. E aí quando chega no dia, na véspera do exame, então a gente vai fazer o exame amanhã, quando chega hoje à noite, aí a gente usa um laxante. A gente usa um laxante para fazer essa limpeza final. Então daí nesse tempo que normalmente as pessoas se incomodam um pouquinho mais, né? Porque ninguém quer, né, ter uma diarreia, não é gostoso, né? E é uma diarreia um pouco forçada, mas ela é importantíssima para o exame. Então, aí lá pelas 6 da noite, da tarde, assim, a gente começa a estimular a ingesta do laxante e bastante líquido, para que faça uma limpeza mesmo no intestino. E a limpeza, alguns pacientes já à noite já está limpo, e alguns levam até o período da manhã para fazer o exame no outro dia.
Olha só. Então é individual, né? Porque assim como a gente tem pessoas que têm intestino bem rápido, tem intestinos mais lentos, né? Então, Varia muito de paciente e as paciente pra indicações paciente. também. Exatamente. E no caso, o paciente fez todo esse procedimento antes, chegou a hora do exame, doutor. Como esse paciente se prepara? Até mesmo a questão psicológica, como a gente disse, porque existem muitos receios quanto à execução desse exame, alguns mitos e muitas falácias também sobre isso. E eu gostaria que o doutor explicasse, então, sobre como é para a equipe que está preparada para realizar esse procedimento, aqui mesmo no São Lucas é feito, para que desmistifique, então, esse conceito que o pessoal tem sobre a colonoscopia. Isso é uma coisa recorrente, né? Muitas pessoas falam, doutor, eu tenho vergonha, o que eu faço, né? Mas é um exame hoje muito tranquilo, tanto que as pessoas hoje, quando elas falam, doutor, o exame em si não é tão ruim, o ruim é a preparação, né? Porque no dia tem toda uma equipe, né? Você chega, você é acolhido, existe uma roupa, uma vestimenta específica para quem vai fazer o exame, daí você não vai sujar a sua roupa, né? A gente já sabe que você está debilitado porque você teve diarreia, você está um pouco com fome, cansado, né? Porque às vezes a noite não foi tão boa. Então a gente acolhe o paciente, a gente pega um acesso venoso, né? E prepara o paciente todo para chegar na sala do exame. Chegando na sala do exame, vai ter um médico, que é o anestesiologista, que é o médico que vai fazer com que o paciente durma, né? Então, o médico vai conversar, vai ver os riscos, os benefícios, de quais medicações ele pode usar, e a partir do momento que ele fez a medicação, não dá 1 minuto, o paciente já dormiu, né? Então, ele não vê nada a partir daí. Então, o constrangimento acaba, né? Porque o paciente não vê nada. Mas mesmo assim, a gente preza muito pelo bem-estar, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, aprendi desde a minha faculdade, né? Que a gente está mexendo numa região que normalmente tem um tabu, tem um vulnerável. Então a gente usa essa roupa específica, no qual o paciente não fica exposto, a gente usa cobertas, né, para cobrir o paciente, para ele não ficar exposto também. Caso alguém entre na sala, não vai ver nada, porque está totalmente coberto. A única coisa que fica é o espacinho para a gente passar o aparelho, né? Isso. Então, aí acabando o exame, a gente faz uma limpeza, porque se acabou sujando um pouquinho, limpa e o paciente volta para a sala de laudo como se nada tivesse acontecido, porque ele não viu nada, né? Isso. Então, assim, hoje eu digo que as equipes, né, que a gente tem, com treinamento contínuo, e aí a gente consegue quebrar esse tabu de boa parte das pessoas, mas ainda assim... Existe aquele receio, né? Existe. E acredito que é muito importante justamente a gente levar essa informação para quem está assistindo, porque esse tipo de exame, ele traz muitos benefícios, como o doutor disse, para um diagnóstico precoce. E muitas vezes o receio de fazer o exame acaba segurando esse paciente de muitas vezes ter esse tratamento devido por conta desses medos. Então, eu acho que a informação também faz com que ajude a disseminar e trazer mais essa saúde e prevenção para os pacientes, né, doutor? Com certeza, com certeza. A gente escuta muito, assim, hoje inclusive foi um dia desses que a gente até fica chateado às vezes, né, que o paciente veio, doutor, vim fazer uma colonoscopia. Eu falei, mas a sua colonoscopia está em dia, né? Ele falou, que eu perdi a minha esposa por falta de informação, que ela tinha sintomas, e aí ela falou, deve ser hemorroida, né, a gente interpreta do jeito que a gente quer, não é nada, né, é uma negação, e a paciente demorou muito para chegar. Quando ela chegou, ela tinha já uma lesão no intestino, e em 90 dias, acho que ele me comentou, ela não aguentou, sabe? Então, assim, hoje esse medo, esse tabu, a gente tem desmistificado com a informação, né? Que o exame, sim, tem certo desconforto, mas também não é tanto assim, né? E falando justamente agora sobre as indicações, doutores, então, quando começa com algum sintoma, ou é indicado para que todo adulto, criança, como seria então, quando fazer o exame de colonoscopia, doutor? Eu divido em 2 partes, tá? Eu divido em os pacientes que têm sintomas, que a gente chama sinais de alerta. Certo. Então, se ele tem alguns desses sinais de alerta, já tem provavelmente uma indicação. Então, se o paciente tem sangramento nas fezes, ou ele olha lá, o cocôzinho dele tem sangue, né? Ou no vaso tem sangue, então isso é um sinal de alerta. Se o paciente tem uma alteração do hábito intestinal, então, se o intestino dele é muito diarreia, muito solto, né? Certo. Ou ele é muito constipado, se ele tem o intestino muito preso, se ele tem um histórico familiar, né? Então, assim, eu tenho um pai ou a mãe que teve câncer, jovem, ou alguma coisa assim, já liga o alerta. Se o paciente está perdendo peso de forma inexplicada, então ele começa a perder peso, fala, mas eu não mudei minha dieta e começou a perder peso. E aqueles pacientes que têm anemia. Então, às vezes o paciente já foi investigar
com o médico do sangue, né, o hematologista, foi no ginecologista, e ainda se não descobre por que ele tem anemia, daí é um dos motivos, né? Então são 5 indicações. Se o paciente tiver uma dessas queixas, a gente já tem que ficar em alerta, né? E já às vezes pedir o exame já independente da idade. Então às vezes tem bebês, às vezes tem jovens, né? Então às vezes tem bem idosos, mas tem alguns desses sintomas a gente indica. E a segunda turma é a turma que a gente chama de exames preventivos, né? Que hoje está muito na moda, né? E que a gente vai fazer uma prevenção de que aconteça alguma coisa. Então, esses pacientes normalmente são assintomáticos, não tem sintoma nenhum. Então, a gente recomenda, a partir dos 45 anos, já começar a fazer o exame independente, né? Se teve alguma queixa ou não. Então, certo, então. Aí inclui todos os outros, né? E aí faz esse release esse exame, então, uma vez no ano, para esse pessoal que é assintomático, ou pode ser mais espaçado? A parte boa do intestino é que não precisa ser anual, né? Olha só, que bacana. É diferente dos outros, a gente sabe que, por exemplo, uma lesão para virar câncer, ela nasce com uma verruguinha e vai aumentando até virar um câncer. Normalmente esse ciclo leva 8 anos. Então a gente não precisa fazer todo ano. A gente espera uns 4, 5 anos e faz no meio do ciclo. Olha Porque só. daí, se tiver uma lesão que nasceu no outro dia que eu fiz o exame, a gente consegue pegar ela ainda numa fase benigna, inicial, né? Do que se a gente fazer lá perto dos 8, às vezes acontece o risco de, né, transformar um pouquinho mais cedo e tal. Então é uma estatística, a gente faz no meio, mais ou menos, que a gente diminui a chance. Agora, se o paciente já tem alguma lesão, né, que a gente já removeu, é um paciente de mais risco, a gente faz às vezes um pouquinho antes, mas anual é difícil a gente fazer. Certo. O doutor comentou uma coisa muito interessante sobre essa questão de ser um exame que pode ser realizado, então, em diferentes faixas etárias, da criança ao idoso. Hoje no São Lucas também oferece esse serviço para os pacientes pediátricos, né, doutor? O doutor poderia falar um pouquinho mais sobre, então, esse tipo de exame nas crianças? Sim, a gente às vezes fica com dó, né? Dozinha desses pacientinhos, às vezes recém-nascidos, né? Mas eles não estão isentos de terem doenças, né, no intestino. Então, é para essa população que é menor, que é criança, bebês, às vezes bem pequenininhos, a gente tem equipamentos específicos para eles, né? Então, são equipamentos bem fininhos, são equipamentos bem delicados, né, para não machucar o intestino deles. E tem que ter uma equipe também que esteja treinada para atender esse tipo de população, né? A gente tem uma equipe bem boa aqui, alguns médicos fazem os exames, né? Então, quando tem um probleminha, tanto de endoscopia quanto de colonoscopia, a gente consegue fazer nessa população mínima. Olha só, isso é bem interessante porque traz novamente, o São Lucas tem a UTI pediátrica, então traz todo um suporte e o amparo para essa população também, além da população adulta e idosa que o hospital também atende, né, doutor? Normalmente tem que ter isso mesmo, tem que ter uma equipe multidisciplinar e uma equipe completa, né? Então tem que ter médicos que cuidam dos bebês, né, os pediatras, equipe de neonatologia, se precisar, né, de UTI, essas coisas, um anestesista, né, quem também entenda, e um médico capacitado para fazer o exame nos pequenininhos, né. Assim como os dois opostos, né, são normalmente populações difíceis, assim, mais difíceis, tem mais cuidados, né, que é os bebezinhos e os muito idosos. E aqui no São Lucas também a gente faz muita população 80 a mais, vamos dizer. Olha só. E falando justamente sobre essas questões das doenças, o doutor comentou então que o câncer ele tem esse ciclo que pode demorar até 8 anos para se manifestar. A gente percebe então, doutor, talvez cânceres em pessoas mais idosas, câncer de intestino também acontece isso. A gente já falou em outros episódios do São Lucas que geralmente pode ser que aconteça na faixa etária mais elevada, e no câncer do intestino, nessas doenças, também teria essa indicação em pacientes mais idosos? Hoje o câncer de intestino, ele predominantemente é mais comum a partir dos 45, 50 anos. Certo. Mas, até foi a tese de uma aluna aqui da FAG que eu orientei, que a gente tem um crescimento absurdo de jovens adultos com câncer de intestino. Então a gente aumentou, eu não lembro a porcentagem, mas era uma porcentagem muito relevante. Sim, de 2010 para cá que ela fez um estudo, que a população mais jovem, né, dos 35 até os 50 anos, tem aumentado bastante. Então, sim, ainda a população mais afetada são os idosos, né? Então, tem muitos idosos, às vezes, que nunca fizeram exame, chega nos 80 anos, a gente diagnostica. Se tivesse feito um pouquinho antes, a gente tinha prevenido, né? Certo. Então, assim, por isso que o exame de check-up, né, que é o check-up, que é a prevenção, é muito importante. Teriam alguns fatores, doutor, que pode indicar, então, esse aumento cada vez mais cedo? O estilo de vida, a saúde desses pacientes,
a própria alimentação seriam indicativos também, doutor? A gente imagina que o estilo de vida esteja completamente envolvido com isso, né? Então, a alimentação, principalmente, né? A alimentação mudou muito, né? Se a gente for olhar 50 anos atrás, hoje a gente come muita comida industrializada, né? A gente usa muito, tem muitos produtos químicos, né? Emulsificante, corante para os alimentos, então isso é um fator. O nível de estresse também aumentou bastante, né? Nos últimos tempos, né? Hoje todo mundo trabalha, hoje todo mundo tem compromisso, então a correria do dia a dia faz com que a gente também aumente isso aí também. E o fator genético, né? Que a gente tanto tem medo, ele é responsável por 10 a 15%, mas a gente entende, por exemplo, que o gene é importante, mas o gene só vai ser importante quando a gente ativar ele. E a gente ativa com estilo de vida, comendo mal, bebendo em excesso, não praticando exercício físico, fumando, exposição a poluentes, né? Então tudo isso. Reflexo. E o intestino é uma parte que é muito sensível ao restante do corpo também, né, doutora? A gente vê que o nosso organismo é todo interligado, mas o intestino também reflete muito até em outras doenças e, consequentemente, acaba levando para o paciente a ter outros sintomas além das doenças intestinais, certo? Isso é um tópico bem legal, né? Isso é uma coisa assim interessante, que eu até brinco, quando eu fazia faculdade, fazia residência, falavam, doutor, você vai escolher sem mexer no intestino, né? E o intestino era aquele escanteado, né? Só serve para fazer cocô, né? Mas hoje o intestino, ele ganhou muita importância, como você mesmo disse, né? Então hoje ele tem importância não só na digestão, né, dos alimentos, na absorção de vitaminas, mas ele ajuda na imunidade, ele é chamado de segundo cérebro hoje, porque ele produz hormônios, né, que vão fazer com que a gente tenha bem-estar. Então, aquele termo antigo que a gente falava, você está enfesado, então se a gente não faz cocô, a gente fica bravo, né? Fica irritado. Por quê? Porque o intestino, se não funciona, além de dar dor e desconforto, ele deixa de produzir alguns hormônios. Então, alguns hormônios que são benéficos para a cabeça, para o nosso cérebro, né? Então isso mostra a importância do intestino funcionar bem. Além disso, algumas doenças autoimunes hoje estão relacionadas ao intestino. Então, a gente, por exemplo, tem algumas doenças aí que estão suspeitando de artrites, problemas de pele, né? Até a tireoide, assim, estão questionando se não vem do intestino, do mau funcionamento intestinal. Então é um cuidado que a gente tem que ter e tem que ser lembrado, né? Porque é isso que o doutor falou, às vezes é algo tão natural do dia a dia que você não liga, não presta atenção se algo não sai do esperado. Então acho que é importante a gente ressaltar também. O doutor comentou no começo da nossa conversa sobre a questão do câncer de cólon. O doutor poderia falar um pouquinho mais sobre, ele apresenta sintomas também, doutor, para a gente destacar para o pessoal de casa, por favor? O câncer de cólon hoje é o terceiro câncer mais comum que a gente tem de todos os tipos, né? Então, essa parte da mama, da próstata, né? Que são os mais divulgados, mais conhecidos, câncer de pele e de pulmão, acho que é o segundo. O câncer já é o terceiro, né? É mais comum. Então, isso mostra a importância, né? Quando a gente faz exames em pacientes com mais de 50 anos, em torno de 25%, ou cada 4 exames, um vai ter pólipo. Então, se a gente não resolver esse pólipo, vai virar um câncer, né? Então, o câncer de intestino hoje tem uma relevância importantíssima na saúde de todos aqui. E aí, através desse exame, né, que é a colonoscopia, a gente consegue prevenir. Quais são os sintomas do câncer intestinal, né? Normalmente é aqueles sintomas de alarme que eu comentei, né? Então, o paciente vai ter sangramento, às vezes ele vai ter dor abdominal, ele vai ter mudança do hábito intestinal, vai ter perda de peso e anemia. Só que, lembrando que todos esses sintomas são tardios. Eu ia perguntar justamente isso, né? E muitas vezes esse paciente ele vai começar a sentir quando ele já passou todo esse tempo de formação. Porque uma lesão pequenininha, que é aqueles pólipos, ele não dá sintoma. E quando a lesão fica maior, começa a entupir o intestino ou machucar muito, que vai ter hemorragia, vai ter anemia, né? Certo. E, doutor, essa questão dos pólipos, acredito que também seja uma dúvida, a questão da quantidade, porque a gente às vezes ouve falar que teve uma quantidade significativa de pólipos, mas eles significam que esse paciente tenha tendência a ter um câncer, ou é natural que o ser humano tenha algum pólipo? Ou não? O ideal é ninguém ter, não né? tenha. Não ter. Perfeito, olha Mas só. existem doenças genéticas que o paciente tem todo o intestino cheio de pólipos, né? Que chama polipose adenomatosa familiar, que normalmente todos os familiares vão ter. Olha Então, só. Então os irmãos, assim, normalmente têm, né? Aí, nesses casos, temos que tirar todo o intestino, porque senão ele vai ter câncer, invariavelmente. Normalmente as pessoas, não é comum, vamos dizer, não é
normal a gente natural. tem, mas a gente sabe que 25% vai ter. Então, sabendo desse dado, a gente tem que fazer exame em todo mundo, né? Porque a gente não sabe qual que vai ter e qual que não vai ter, certo, entendeu? Entendido. E aí não tem uma prevenção específica para isso. A não ser que a pessoa mude o hábito alimentar dela, mas esse retorno, né, dessa mudança vai ser longo, né? Não vai ser imediato, assim. Eu fiz agora e vai impactar já. Então, Certo. Então, essa questão da prevenção era justamente outro ponto que eu gostaria de perguntar para o doutor. Então, ainda que esse paciente mude a qualidade de vida, porque isso também impacta nas demais doenças do organismo, no caso do câncer de intestino, se ele tem essa questão dos pólipos, a probabilidade, então, esse cuidado é que ele seja retirado no início. Sim. A prevenção é essa, né? Essa retirada logo no comecinho. Sim. A mudança do hábito sempre a gente vai indicar, né? Porque vai impactar em todas as doenças. E talvez o mais importante é remover esse pólipo numa fase bem inicial, para não deixar ela ter o risco de se tornar um câncer mesmo. E, doutor, ela tem uma prevalência mais em mulher, em homem, ou hoje vocês percebem que Normalmente é semelhante. Só que a gente tem uma busca por saúde maior das mulheres, né? Então a gente vê que nos consultórios 2/3 são mulheres e 1/3 são homens, né? Certo. Os homens são mais relutantes, ainda mais fazer colonoscopia. Então, por isso a gente tem que conscientizar que é importante, né, para a gente não ter esse problema. Bacana. Doutor, antes da gente encerrar nossa conversa, que eu acredito que tenha esclarecido muitas dúvidas, eu gostaria que o doutor deixasse, então, aquele recado para quem está nos assistindo sobre a importância desse acompanhamento. Então, um acompanhamento com o médico também, para toda essa avaliação. Fique à vontade, doutor, por favor. Bom, a colonoscopia é um tabu, né, é um exame ainda que tem um pouco de restrições, mas esperamos que com essa conscientização, que é um exame que não dói, que a gente não passa vergonha, né? Que é um exame que pode prevenir um dos tipos de câncer mais frequentes. Então, acredito e lembrando que o nosso intestino é importante não só para o intestino, mas para todo o resto do nosso corpo. É como se fosse a raiz de todo o nosso corpo. Então, eu exalto, né, a importância da gente cuidar da nossa saúde. É um ato realmente de amor próprio, né? A gente cuidar do nosso corpo, porque é o nosso corpo que vai levar onde a gente precisar, né? Então, cada vez mais a gente fazer os exames preventivos, pode ter certeza que dói muito menos do que a gente fazer uma cirurgia ou passar por procedimentos como quimioterapia, essas coisas. Então, um dia de sofrimento pode prevenir mudar totalmente a rota da sua vida. Né? Com certeza. E o São Lucas realiza também, né, esse tipo de procedimento, eu acredito que a gente enfatizou isso, que tem uma equipe qualificada para atender essa população, como o doutor disse, né, doutor? Sim, a gente faz procedimentos de alta complexidade aqui. A gente tem equipamentos de ponta para fazer isso e alguns médicos qualificados, né, que fazem todo o treinamento contínuo para a gente executar, né, esses procedimentos de alta complexidade e os de baixa também, né, que é o que mais são a rotina do dia a dia. Isso traz mais segurança para a nossa população e para toda a região de Cascavel, que a gente fala bastante também, porque o São Lucas tem crescido exponencialmente e é a referência em Cascavel e toda a nossa região, e acredito que em colonoscopia também, né, doutor? A gente recebe paciente não só da região, tá? Olha só. Então é isso, doutor. Muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas. Fica o convite para vir mais vezes. Muito obrigado. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você!